Olá, eu sou o Giovan e eu vou te apresentar o DRE do nosso BI financeiro, que é uma solução completa integrada ao Conta Azul e OMIE. Nós conectamos com esses sistemas e fazemos atualizações automáticas diariamente para que você tenha os relatórios sempre atualizados quando você precisar. Você, quando pensa em DRE, provavelmente a imagem que vem à sua cabeça é aquela tabela. E nós também temos, que é a visão analítica. Nós podemos visualizar aqui rapidamente o DRE, a visão analítica. Temos também. Porém, quando você precisa fazer uma apresentação para um público menos técnico ou para um gestor que não quer tantos detalhes e eventualmente se perder nesses detalhes, que é uma visão mais rápida, mais resumida das informações, temos esse painel aqui, o DRE Visão Geral. Com esse painel, de forma muito amigável, você consegue apresentar para o empresário ou a pessoa que você precisa apresentar esse relatório de maneira rápida os principais indicadores ali do DRE pelo regime da sua escolha. Sabemos que o regime padrão para analisar o DRE é o regime de competência, porém, em alguns casos, se faz necessário, por uma questão de preferência, analisar pelo regime de caixa e você pode vir aqui e mudar a qualquer momento o regime. Mudando aqui, voltando para o regime de competência, que é o regime padrão, você pode apurar ali as receitas totais que ocorreram dentro daquele período. Aqui você pode selecionar o período que você quer analisar, seja o período, centro de custo, até mesmo empresa. Se você tiver mais de uma empresa, a gente consegue consolidar e trazer aqui uma visão consolidada para você. Então, total de receitas operacionais, não operacionais, quanto que foi a margem de contribuição naquele período, ou seja, suas receitas menos custos diretos, quanto que sobrou ali de margem de contribuição, nesse caso aqui uma margem muito boa, 85%. E logo abaixo você tem aqui sempre a comparação com o período anterior, o ano anterior, né? Tanto aqui mais contribuição e também receitas e todos os outros CADs. Lucro operacional, quanto que a operação está gerando de lucro, né? Lucro da operação em si, né? Desconsiderando despesas financeiras, receitas financeiras, etc. E o lucro líquido, quanto que sobrou ali na última linha. E nesses dois casos aqui também tem a margem operacional, ou seja, o lucro operacional em percentual, e a margem líquida, que é o lucro líquido em percentual, e quanto que foi a variação em relação ao ano anterior. Então tem esses cards aqui que mostram muito rapidamente esses indicadores, e esse gráfico aqui é um gráfico que resume todo o DRE, porque ele traz aqui todas as receitas, todas as saídas e o lucro, de uma maneira muito simples. Então, bater o olho aqui, você vai entender se teve lucro em um determinado mês ou não, sem se perder naqueles vários detalhes que tem na visão analítica. Então, bater o olho aqui você já entende. E aqui nós temos um segmentador, um seletor, para que você possa escolher se você quer analisar essa linha aqui como um lucro operacional, se você quer visualizar o lucro líquido ou se você quer ver o lucro líquido final. Qual que é a diferença? O lucro líquido é... Deixa eu mudar aqui para essa visão, que aqui fica mais fácil de você entender. Então, lucro líquido, essa linha aqui, morre nessa linha aqui, que é o DRE, morre nessa linha aqui. Tá? Porém, quando você tem movimentações que, por exemplo, retirada de dividendos, investimentos em ativos imobilizados, isso não faz parte do DRE, mas caso você queira manter essa informação, nós mantemos aqui nessa estrutura e mostramos ali a última linha mesmo, que é o lucro ou prejuízo final, já descontando tudo. Tá? Então, essa é a diferença. Voltando lá para a outra visão gráfica. Então, aqui você vai ter essa análise. Tá? E aqui você pode escolher se você quer analisar trimestralmente, se você quer analisar mensalmente, ou se você quer analisar anualmente. A ferramenta te dá todas essas possibilidades sem você precisar ficar criando novos relatórios, assim como nos sistemas como Conta Azul, OMIE, você precisa ficar criando novos relatórios sempre que você precisa mudar algum tipo de filtro, que não é nada conveniente. Então, o nosso BI ele oferece uma maneira prática, conveniente, de você fazer análises rápidas, sem precisar ficar sempre criando novos relatórios ali para mudar algum tipo de filtro. Não é nada prático, convenhamos. Ok, visão geral. Aqui você pode avaliar a evolução acumulada da receita,
evolução do lucro operacional, sempre comparando com o período anterior, lucro líquido, também sempre comparando com o período anterior, e finalizamos aqui a visão geral e temos a visão detalhada, que é uma visão analítica, onde você vai no detalhe para entender por que o resultado não foi positivo, por que teve um aumento de custos, despesas, etc. e tal. Então aqui vai trazer essa estrutura padrão de acordo com o sistema que você utiliza, seja conta azul ou OMIE, porém nós temos total flexibilidade para ajustar essa estrutura para você. Se você tem uma estrutura padrão da sua empresa, do seu cliente que você utiliza, nós temos flexibilidade para ajustar essa estrutura para você. Então, podemos fazer esse ajuste para que seja uma maneira mais familiar, para você não ter que usar a estrutura padrão do sistema. E aqui também tem a opção de você mudar o regime, obviamente, competência ou o caixa. E aqui, olha só, olha que bacana, aqui em cima você pode rapidamente mudar. Eu quero a visão por trimestre, por mês, por departamentos ou centro de custos, muitas empresas utilizam para analisar a rentabilidade de projetos, etc. e tal, outros fins. E também comparar aqui o DRE por empresa. Caso você tenha várias empresas, dá para utilizar essa segmentação aqui e ver lado a lado como que foi o resultado e apurar ali a última linha. Mas deixa eu voltar aqui para a visão mensal para te mostrar outros recursos que aqui tem. Se você olhar aqui no painel lateral esquerdo, tem uma série de filtros que você pode aplicar, que a gente mostrou anteriormente, mas aqui no último filtro você tem a opção de inserir análise vertical e análise horizontal para complementar essa análise do seu DRE. E se, por exemplo, você só quer ver uma análise vertical em uma determinada visão, é só deixar aqui a análise vertical ou análise horizontal. Vai te mostrar a variação de um período para o outro. Vou deixar aqui o valor e análise vertical. Deixa eu selecionar aqui só 3 meses para ter menos informações aqui para analisar. Então aqui você vai ter esse dado. Análise vertical está comparando aqui todas as linhas em relação à linha da receita bruta, né? Ou seja, é uma análise que te mostra as margens, a margem de contribuição em percentual, quanto que cada linha representa sobre o todo, que é uma margem. Tá? E aqui, é claro, você pode detalhar o seu DRE de acordo com a estrutura do seu plano de contas que está cadastrado no sistema, seja conta azul ou OMIE. O que estiver cadastrado lá vai vir para cá e qualquer alteração que você realizar será replicada para cá automaticamente. Tá? Você não precisa informar para a gente, né, nada. Tudo acontece de forma automática. E aqui você pode até chegar no nível do cliente, por exemplo, e se precisar você pode vir aqui com o botão direito e pedir para detalhar a DRE, e aí você vai ter o detalhe daquela linha, o que está compondo aquela linha. Então assim, a ferramenta é muito poderosa, muitas possibilidades para você realizar análise, você usar em uma apresentação e chegar ali em conclusões e traçar estratégias para corrigir, criar um novo caminho para Então, a ferramenta é muito poderosa, ela te possibilita uma série de análises, você pode se beneficiar para chegar a conclusões e assim criar novas estratégias para melhorar o resultado, para otimizar lucro, para otimizar receita e assim por diante. Então, se você gostou do nosso relatório DRE, visão gráfica e visão analítica, eu te convido a acessar o link abaixo do vídeo para conhecer a versão completa do nosso BI financeiro.